Bom, nesse vídeo eu vou estar contando o porquê o meu canal se chama assim e o porquê eu tô divulgando o canal meio que do meu irmão. Ele é um irmão também. No caso, a gente é criança até hoje, né? Daí meio que eu copiei ele, desculpa mesmo. Daí tipo, meio que ele me deixou copiar ele e tudo. Mas só que, tipo, se vocês reclamarem, não é culpa minha. Ele ainda deixou tudo. Então, por favor, me desculpem por isso. Por isso que eu vou estar divulgando o canal dele e tudo. Me desculpem, sério. Mas só que eu tive que fazer isso. Tanto que a gente não tem criatividade pra nada. A gente ainda não viu esse lado da vida, a criatividade. Como nós somos crianças, a gente se copia. A criança tem cada sua consequência. E claro que a gente tem a sua. Tipo assim, eu brigar com ele e ele ficar bravo comigo e nunca mais se desculpar. Mas com a gente não é assim. Com a gente é tipo, sei lá. Com a gente briga, ele me xinga, eu xingo ele. A gente é sujo, mas a gente tem boca suja. Desculpa por isso. Mas só que a gente tem boca suja, claro. Quem não tem? A gente fala, mano, velho. Mas isso não é um problema. Não é pra isso que eu vi. Daí, tipo, meio que ele é um irmão pra mim. A gente fica colado. A gente briga, mas a gente faz as pazes. Assim, deixa nós tranquilos. Tipo, uma vez que ele roubou meu Hot Wheels quando éramos crianças, bebês. Daí eu tava brincando de Hot Wheels, daí ele veio lá na minha casa. Daí, tipo, ele tava brincando com Hot Wheels comigo, quando eu fui ver, não tinha um Hot Wheels lá. E, tipo, eu fiquei pra ele, Miguel, meu, você pegou meu Hot Wheels? Ele falou, não, mas só que era mentira. Por causa que muitas vezes ele já mentiu pra mim, sério. Acho que até hoje ele mente. Daí, tipo, meio que a gente, sei lá, a gente briga e faz as pazes, né? Só que, tipo, eu tive que copiar ele. Sério, galera. Se vocês não gostarem disso, por favor, me desculpem. Eu juro, quando eu crescer eu vou parar de copiar ele. Eu não tenho muita criatividade também. Eu não consigo fazer quase nada bom. Eu tive que copiar, porque eu acho que o nome dele é Mig Dark. Daí eu copiei o dele, quer dizer, daí eu copiei o dele como Moon, mas só que do de Black. Daí, tipo, se ele tá assistindo esse vídeo e não me deu autorização se eu tô inventando, é por causa que eu não lembro. Me desculpa-me. É sério. A gente é primo. E tipo, como a gente, né? Ah, galera, vai ter vídeo todo domingo e sexta, quer dizer, sábado e domingo Pera aí, já conto. Às 12h05 da manhã, da tarde. Então não percam. Tipo, esse vídeo que vai sair, né? Mas só que tá muito atrasado. Eu tenho que ser rápido com esse vídeo. Então, se o vídeo estiver curto, também me desculpem por isso, por causa que o vídeo precisa sair muito rápido. Olha as horas. Tá vendo? Então, precisa sair muito rápido. Por causa que já vai dar o horário. Eu preciso fazer tudo ainda. Ah, e tipo, eu tô fazendo minha intro. A minha prima tá me ajudando a fazer minha intro. Por causa que
Eu tô tentando também fazer uma intro. É por causa que o Dumi também já tem uma intro. Tá, vamos marcar um acordo assim? Vamos só chamar ele de Dark e vocês só me chamam de Black, tá? Vamos marcar assim? Bora? Tá bom. Por causa que eu devo ficar chamando Mi, Dudu. Muito ruim isso. Daí vamos marcar assim. E tipo, me desculpem por isso, tá copiando meu primo, que eu considero como um irmão pra mim. Me desculpem. Eu já falei muito, desculpa. Daí tipo, eu não queria copiar ele, mas eu juro que eu vou mudar, tá? Eu juro que eu vou colocar do meu jeito. Daí ele vai colocar do jeito dele e assim vai ser melhor pra gente. Por causa que essas coisas de ficar copiando não é bom. Isso considera como invejoso ou inveja. Então eu espero que vocês não copiem ninguém, sério. Maninhos, Blacks, não copiem ninguém. Blacks e Darks, não copiem ninguém. Ninguém. A gente só tá fazendo isso por causa que é temporário. Então não copiem ninguém, ok? Porque não pode. Senão vão te chamar toda hora de invejoso, invejoso. Daí, tipo, você não vai gostar disso. Então, não confie em ninguém, ok? É por causa que, tipo, eu tô revelando isso por causa que eu não sei também. Por causa que eu não tive nenhuma coisa boa pra gravar. Então, acabou que eu acabei explicando o que é isso. Ah, e eu vou gravar a gacha também. É por causa que eu tô tentando ver como é a série do pessoal. Daí, tipo, que eu vou tentar fazer uma também, eu mesmo. Então não copie ninguém, galera. Por favor. Eu peço pra vocês, Blacks e Darks, não copiem ninguém. Se um Dark tá vendo esse vídeo, Dark, digo, inscrito do Mig. Fala pra ele não copiar ninguém também, tá? Fala pra ele. E tipo, me desculpem por isso, sério. Me desculpem. Mas só que uma coisa, não copiem ninguém, já falei isso 1000 vezes. E tipo, eu vou terminar o vídeo por aqui mesmo, por causa que era só isso. Eu tentei uma gravação, mas só que não foi. Por causa que eu tava no chat com o pessoal lá no Disque. E não foi. Mas só que o vídeo foi esse. Tchau. Tô copiando o Ted.